Boa tarde, pessoal. Vocês acharam que iam se ver livres de mim, né? Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês. Na verdade, não sou eu quem vou ministrar aqui para vocês. É o nosso amigo, o pastor Henrique D'Avanço, nosso missionário na Albânia. Mas eu quero aqui, de antemão, já parabenizar a equipe da IBNC, que tem feito esse trabalho lindo e maravilhoso aqui. Eu estou acompanhando desde as 8 horas da manhã. E confesso que eu fiquei surpreso com tudo que eu tenho visto e ouvido aqui. Parabéns a todos, parabéns a esta igreja, especialmente ao pastor Ricardo na liderança desta igreja. E eu não quero tomar muito tempo de vocês. Como eu já disse, está aqui o pastor Henrique D'Avanço. Vocês, aqueles que estão acompanhando, já ouviram a Henriqueta às 11 horas da manhã. Foi uma bênção, eu fui ministrado, eu fui abençoado. E agora nós temos aqui o pastor Henrique. Ele é missionário da Junta de Missões Mundiais, 15 anos de campo missionário de Albânia, uma vasta experiência, e ele vai compartilhar conosco aqui, vai nos desafiar, e eu creio que vai ser bênção para você. Eu confesso que eu já tenho sido abençoado por esta família, porque nós moramos ali na mesma chácara. Olha que privilégio que nós temos, né, pastor? Deus é bom. Eu sei que é mais privilégio para ele estar comigo. Claro. Mas é uma bênção e um privilégio para nós. Para nós também. Mas então eu quero convidar você a orar pela nossa organização, a orar pela nossa Junta de Missões Mundiais, a orar pelo pastor Sócrates. Nós já fizemos aqui durante este tempo, nós já tivemos várias ministrações em oração pelo pastor Sócrates, mas eu queria também que você orasse pela vida do pastor João Marcos, que é o nosso diretor executivo, que ele aí, Deus o colocou neste cargo e tem o abençoado, mas que você orasse especificamente por ele e também pela sua família, porque não é fácil administrar e gerenciar uma organização missionária como a nossa e mais de 2 mil missionários, né? Então orem por ele, lembrem-se de orar pelo pastor João Marcos. Nós vamos ter agora mais um período de oração em favor do pastor João Marcos, em favor do pastor Sócrates e também pela ministração aqui do pastor Henrique. Então eu convido você a fechar os seus olhos, eu convido você a elevar agora o seu pensamento e a sua oração em favor desses 3 pastores queridos aqui. Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui neste dia, ó Pai. Não só neste dia, Deus, por tudo que o Senhor tem feito durante toda a nossa vida, ó Pai. Governando este mundo, tendo governo sobre cada igreja, sobre cada líder, sobre cada ovelha, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. E agora, ó Pai, nós colocamos diante de Ti mais uma vez a vida do pastor Sócrates, ó Pai. Ele que está ali internado, ele que está ali, ó Pai, entubado, mas nós temos a certeza de que o Senhor, ó Pai, está com ele. Amém. De que o Senhor está com a esposa do pastor Sócrates, de que o Senhor está com as filhas do pastor Sócrates, ó Pai. Todos os seus familiares, os amigos próximos, ó Pai, nós que estamos aqui, ó Deus. Amém. É um homem do Senhor, ó Pai, e nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que a medicina, aquilo que a ciência, ó Pai, não pode fazer, ó Deus, que o Senhor intervenha, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Visita, ó Deus, e cure, ó Pai, traga cura sobre a vida do pastor Sócrates, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, use, ó Deus, também os médicos, ó Pai, as enfermeiras, os técnicos que estão ali com ele, ó Pai, a medicina, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, o mais breve possível, ó Deus, ter a sua saúde restabelecida e restaurada pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos no Senhor, ó Pai, e confiamos e entregamos para o Senhor, ó Pai, a vida do pastor Sócrates. E assim também a vida do pastor João Marcos, ó Deus, o nosso diretor executivo, um homem que o Senhor também o colocou ali. Toma, ó Deus, pelas Tuas mãos, derrama sobre a vida dele, ó Pai, sabedoria e discernimento, ó Deus. E assim toda a sua equipe, ó Pai, abençoa-os, ó Pai, e capacita-os para essa obra que é do Senhor, ó Deus. Nós como ovelhas, nós como igrejas, somos apenas, ó Pai, cooperadores do Senhor, e somos privilegiados por isso. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Abençoa também o pastor Ricardo aqui desta igreja, toda a sua equipe, ó Pai, cada ovelha, todos aqueles que aqui ministraram, participaram, e aqueles que estão participando e que irão ainda participar, ó Pai, e aqueles que estão sendo ministrados em suas casas, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e derrama um pouco mais da Tua porção sobre as nossas vidas, ó Deus. E agora também te pedimos pela vida do pastor Henrique.
que o Senhor o abençoe, ó Pai. Agora que ele estará ministrando sobre as nossas vidas, compartilhando deste testemunho, ó Pai, do que o Senhor fez na vida dele, da Henriqueta e da Manu ali na Albânia. Que seja também bênção para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus. Ele é um servo do Senhor, ele é um instrumento do Senhor, ó Pai. E portanto ele está aqui para a honra e glória tão somente do Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de poder servir ao Senhor, que é um Deus soberano e maravilhoso. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora a palavra está com o pastor Henrique. Eu vou sair para não ficar aqui, porque ele vai ter o tempo todo para ele. Mas nós estamos aqui intercedendo por você e por ele. Que Deus abençoe. De acabar o tempo, você dá um jeito de aparecer aí. Tá jóia. Graça e paz a todos, amados irmãos. É um prazer muito grande estar aqui na Igreja Batista Novo Coração. Abraço ao pastor Ricardo e também abraço ao pastor João Marcos, pastor Alexandre, nosso amigo Maurício, a todos vocês que estão nos vendo aí. E não esqueça de realmente estar orando pela vida do pastor Sócrates, que é um grande amigo, é um grande exemplo para nós. Que Deus tenha a vida dele em suas mãos e traga cura em nome de Jesus. Mas nós estamos aqui para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na Albânia. Eu sou Henrique Davanço, manda bala aí, rapaz. E sou casado com a Henriqueta e nós temos uma filha chamada Emanuele. Se não quiser no piano, vai só na guitarra aqui, tá tranquilo. E nós estamos ali na Albânia há 15 anos, né? Uma boa e grande parte de vida da nossa vida estamos lá, dedicando nossos melhores anos para o Senhor. E hoje cedo eu estava comentando um pouco com o Curumim sobre o trabalho que é feito na Albânia, no campo missionário, né? O deixar de tantas as coisas que deixam para trás, e quando vem para o Brasil por um tempo maior, vem tudo sem nada, começa tudo do zero de novo. Nós, entre idas e vindas para a Albânia e tal, mudanças de um estado para outro, já mudamos 18 vezes. E cada vez que muda, deixa tudo para trás e Deus dá tudo de novo. E assim caminhamos, né? Enfim, chegamos em 2006 ali na Albânia e passamos os primeiros 6 meses ali aprendendo a língua em casa, junto com uma professora, e ela falava um pouco espanhol, mas foram 6 meses muito difíceis, porque a língua albanesa ela é totalmente diferente de tudo que a gente já ouviu falar. Vou falar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia. Me dita se que calova mir, se as família, se que em calua só tem que tu te queixa baptista zemra ere. Já falei aqui, boa tarde para vocês, como tem passados? Estamos aqui na Igreja Batista Novo Coração, então não tem nada que se pareça. E ali depois colocamos a filha, né? Emanuele na época tinha 7 anos de idade, e um grande desafio foi arranjar escola para ela no começo, até que conseguimos ali uma escola que foi fundada por missionários para seus filhos, e essa escola funciona até hoje, uma escola modelo lá na capital Tirana. E ela estudou ali tudo em língua inglesa, então ela teve que aprender o inglês na escola, na igreja falava o albanês e dentro de casa o português. Então lá nós vivemos com 3 línguas todos os dias, 4 línguas agora, né? E é porque agora nós moramos mais ao norte, falamos o dialeto do povo Gheg, que é o povo que nós trabalhamos. Então imagina você conviver todos os dias com 4 línguas diferentes, mas isso a gente vai se adaptando. Depois que terminamos os 6 meses ali do curso de albanês, nós fomos fazer a faculdade de língua albanesa, que é uma faculdade do governo, né? Do governo albanês, para ensinar a língua albanesa. Ficamos ali quase um ano, tendo 4 horas de aula, 5 horas de aula todos os dias e mais 2, 3 horas em casa. Uma coisa que me marcou muito nessa época foi que nessa época não tinha muita energia elétrica na Albânia. A energia elétrica era mais pela manhã e faltava praticamente a tarde inteira, chegava lá para 6, 7 da noite e às vezes tinha direto, mas todos os dias, depois do almoço até 6, 7 da noite não tinha energia, praticamente todo dia. E a Emanuele, quando chegava da escola, ela ficava preocupada porque tinha que fazer exercício, tinha que fazer tarefa e estava escuro, né? Ela chegava às 5 da tarde e já estava escuro. E um dia nós demos uma ideia para a Emanuele: ô Manu, escreve uma carta lá para o Brasil, para as igrejas do Brasil, para estarem orando
para que venha energia elétrica para Albânia, para que não falte mais energia elétrica em casa, né? E ela foi, sentou, pegou um canetinho, papel e escreveu ali: irmãos, ore, mas ore forte mesmo, desse jeito. Aí eu tenho a cópia da carta até hoje. Ore, mas ore forte mesmo, para que não venha acabar a energia elétrica aqui em casa. Passou-se alguns meses, 2, 3 meses, aconteceu que o governo passou outros cabos de energia elétrica em frente de casa e ficou ali. O cabo de manhã e de noite tinha energia do lado direito da casa, e de noite e à tarde, quando faltava, geralmente passou a outra energia do outro lado. Então a gente tinha energia 24 horas em casa. E Deus respondeu a oração dessa cartinha que a Emanuela escreveu. Para nós foi um exemplo de fé muito grande. E Deus é muito bom. E ali nós começamos a trabalhar com o povo do norte, que era um povo que morava nas montanhas, porque eu não sei se vocês sabem, a Albânia durante 450 anos foi dominada pelo exército otomano, ali da Turquia. E depois veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Albânia foi tomada por aquele exército de comunistas chamados os partisanos, né? Aqueles que trabalhavam em favor do comunismo. E a Albânia se uniu ali através do seu ditador Enver Hoxha com a Rússia e depois com a China. E não baixando esse comunismo forte, decidiu se isolar, desfez as alianças com a Rússia e com a China e se isolou no mundo, passou a ser um pequeno país isolado do resto do mundo. Tem o irmão André, conhecido pelas Portas Abertas. Ele conta uma experiência no livro dele, e ele conta que uma vez ele foi para a Albânia. E ali ele conseguiu entrar com algumas bíblias, no fusquinha que ele tinha escondido. Os policiais confundiram Bíblia com outras coisas e tal. E ele entrou na Albânia. E ele foi na capital. E ali durante um período ele colocou algumas bíblias. Uma bíblia em cima de cada banco. Algumas bíblias ali, meio que escondido. E foi pro hotel. No outro dia, ele voltou. E ele, espantosamente, ele viu que em cada banco que ele tinha colocado uma bíblia, as bíblias ainda estavam lá. Ninguém tinha sequer tocado em uma folha sequer da Bíblia. Tamanho era o controle do governo sobre a população. Então o comunismo acabou com a Albânia. O comunismo, ele simplesmente destruiu praticamente uma ou duas gerações, que agora está tentando se levantar. E ali começamos, por que eu falei isso? É todo um contexto histórico do que a gente passou lá. E depois começamos a primeira igreja batista de uma pequena comunidade da cidade de Camsa, chamada Bathori. Na época tinha mais ou menos 70 mil habitantes e era uma cidade que todo mundo era do norte. Na época que nós chegamos lá era uma cidade 100% islâmica e ali não tinha cristãos oficiais. Nós encontramos lá uma missionária chamada Fátima Amorim, que já está com o Senhor. E começamos a trabalhar juntamente com ela, e ali visitamos uma família que ela já tinha ganho para Jesus, e dessa família os outros familiares foram aceitando Jesus. Começamos a trabalhar com esporte. A minha esposa Henriqueta começou a trabalhar com culinária, com cozinha, com embelezamento, programa de corte e costura, cozinha, todas essas coisas que as mulheres gostam de fazer. A Henriqueta tinha seus cursos. A Henriqueta fez dezenas e dezenas de cursos no Senac, ainda continua fazendo hoje, toda semana praticamente um curso novo. Então ela tem uma bagagem muito grande para trabalhar com as mulheres. E ali começou a crescer a igreja. Nós tínhamos alugado um pequeno salão que cabiam 36 pessoas. Depois de 3 meses tivemos que sair dali para um local maior e fomos para um galpão muito maior, já para 150 pessoas. Ao final daquele primeiro e segundo ano que estávamos lá, já tínhamos 200 e tantas crianças e adolescentes matriculados na escola dominical. Por que eu sei desse número? Porque tinha que ter autorização dos pais, autorizando o filho para vir para aquele centro comunitário. Nós não colocamos o nome igreja logo de início, né? E ali, essas 234 crianças e adolescentes começaram a frequentar a igreja, e a igreja foi crescendo. Depois vieram as mães, os pais, começamos a ter culto praticamente menos segunda-feira. Toda terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eram cultos. Tinha culto de manhã e culto à noite. A igreja passou a ser um centro de aconchego daquela cidade, porque a cidade não tinha um campo de futebol que era público, nenhum banquinho, nenhuma praça, não tinha nada. E nós, através da palavra de Deus, através do nome de Jesus, nós começamos a trazer a alegria de Jesus para aquela comunidade.
a comunidade de Bathori. E ali começou-se a primeira igreja batista de Bathori. Me lembro como hoje. Ali naquela pequena comunidade que não tinha energia elétrica, não tinha telefone celular, não tinha água encanada, mas tinha um povo alegre. Tinha um povo que estava conhecendo a Jesus. Um povo que muitas das vezes deixava de fazer seus afazeres em casa para vir estar com a gente lá na igreja. Nós ficávamos de plantão das 9 da manhã até praticamente 7, 8 da noite, praticamente todos os dias. E foi um tempo maravilhoso. A palavra de Deus fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E essa palavra é verdade. Aquilo que nós plantamos com amor, com alegria, aquilo que nós plantamos para o Senhor, Ele faz crescer, faz prosperar. E daquela primeira igreja batista de Bathori surgiu um casal que mudou dessa pequena cidade para uma outra cidade, que também é uma comunidade chamada Zalminer. E Zalminer tinha algo especial. Também era uma cidade que não tinha nenhuma igreja evangélica, não tinha nenhum cristão, e mudou-se ali o primeiro casal de evangélicos. Mudou bem longe, na beira do rio, ali onde tinha enchentes. Quando chovia muito, ficava alagado, era uma loucura, tinha que socorrer, correr, pegar coisas daqui e dali, mas tudo faz parte. Começamos um pequeno grupo ali na casa desse casal, e desse pequeno grupo foi aumentando, e nós tínhamos culto só às quinta-feiras, com sol, com chuva, com frio. Me lembro uma vez que estava tanto frio, mas tanto frio, e era ali no quintal, né? Que a foto que a gente tirou ficou mais ou menos azul. De tanto frio que estava, a foto ficou mais ou menos azul. Mas esse grupo foi crescendo, chegou o verão, cresceu mais ainda, e aí começamos um outro grupo. Ficou 2 pequenos grupos, um mais ou menos 500 metros um do outro, e os 2 pequenos grupos foram crescendo, até que nós já vimos a chegar no primeiro batismo. Depois conseguimos alugar um outro galpão ali, e começou-se ali a primeira igreja batista de Zalminer. Atualmente essa primeira igreja batista de Zalminer, que foi a segunda igreja, já tem um pastor albanês que é filho da missionária Nádia Adiba, da igreja dela, e mais que bem cedinho veio para a nossa igreja, e nós começamos a trabalhar, a discipular. Ele fez bacharel em música, fez mestrado em violoncelo, depois fez bacharel em teologia, e hoje ele é o pastor da primeira igreja batista lá de Zalminer. E lá na primeira igreja batista de Bathori, onde nós plantamos também, quem é o pastor lá, também é um filho na fé, que é filho da Maria, que foi a mãe, a primeira família que se converteu na cidade. A primeira foi a Filanza Vlad, que é missionária, casou com missionária da Junta de Missões Mundiais, uma albanesa com um brasileiro. Então Missões também faz casamento, viu? E aí ali surgiu o irmão dela, o Ergus Vlad. O Ergus, ele fez faculdade de tecnologia, depois ele fez bacharel em teologia, e hoje ele é o pastor, filho na fé, dessa primeira igreja batista lá de Bathori. A igreja está crescendo. Muitos membros dessa primeira igreja batista de Bathori saíram de Bathori e foram para outros países, para a França, Alemanha, Inglaterra, para a Grécia, mas muitos deles continuam crentes ainda e dando testemunho, indo para a igreja. Então dali de Bathori, um local inesperado, surgiu muitos missionários que saíram para os campos para levar o evangelho. Então aonde você está, você pode produzir frutos. Se você está aqui em Sumaré, se você está em outra cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, você pode produzir frutos onde você está. Eu me lembro, no segundo ou terceiro dia que nós chegamos na Albânia, a gente fez o aniversário da Emanuele, e ali nós pegamos aquele bolo. Eu não sabia falar nada de albanês, só sabia falar muito obrigado e bom dia, me mandesse e faleminderte. E ali eu fui até o vizinho, bati na porta e entreguei esse bolo pro vizinho. Ele não sabia falar português, nem eu albanês. Só sei que eu falei, dei um abraço nele, e ali começamos a fazer amizade. Depois fomos tomar um café, depois começamos a aprender a língua com ele também, porque tomava café, e fomos compartilhar o evangelho. Enfim, quando nós nos dispusemos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para falar de Jesus, não existem portas fechadas. E nós somos ensinados através de Jesus e dos apóstolos que aonde nós estamos, nós somos a igreja. E como igreja, nós temos que plantar outras igrejas. Não se acomodar em ficar apenas vivendo com aquilo
de vir para a igreja, para casa, da casa do trabalho, trabalho para a igreja. Não se acomodar apenas com isso. Mas no seu trabalho você pode começar uma igreja, um pequeno grupo. No ônibus que você está, você pode começar um pequeno grupo. Com seus vizinhos, faz um bolo, R$4, compra uma caixinha daquele bolo pré-pronto, bota 3 ovos, botou o leite ali, meia hora de forno 180 graus, leva para o vizinho, começa a fazer amizade. Depois da amizade, começa a falar de Jesus, e assim vai. Falar de Jesus é o maior privilégio que nós temos. Falar de Jesus é algo que não pode ser mecânico, tem que ser natural. E essa naturalidade tem que fluir do nosso interior para as outras pessoas. Em Filipenses capítulo 4, de 4 a 5, que é o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais desse ano, ele fala: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens, perto está o Senhor. Mas, estudando e analisando um pouco mais, o que aconteceu quando o apóstolo Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso e não era a primeira prisão dele. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Quando ele estava na sua segunda viagem missionária, estava juntamente com Silas, ele estava em alto mar e ele teve uma visão. A visão de um homem da Macedônia, que atualmente é a Grécia. E esse homem falava naquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Hoje, nós estamos de quarentena. Está acabando, se Deus quiser. Quem sabe amanhã ninguém mais está de quarentena. Mas as pessoas estão clamando: fala de Jesus para mim que eu estou precisando, me ajuda. E você é a resposta de Deus para essa geração. Não são os missionários, não é o pastor Ricardo, não é o Curumim, não somos nós que estamos aqui, é você. Quando você se conscientizar através do Espírito Santo de Deus, fala: Espírito de Deus, me ilumine para que eu possa falar do Evangelho. Aonde você estiver, você é luz, você é a alegria desse povo. E contextualizando um pouco mais esse Filipenses capítulo 4, de 4 a 5, quando o apóstolo Paulo ali atracou o navio dele naquela região de Gália, ele foi até a pequena cidade de Filipos, que tem esse nome, que veio do nome do filho de César Augusto, que chamava Filipos, colocou o nome na cidade de Filipos, para homenagear seu filho, porque essa pequena comunidade na época era um grande centro econômico. Tanto é que a Via Ignácia, que sai de Jerusalém, passa por Filipos e 170 quilômetros depois chega até a Tessalônica. E amados, nessa pequena cidade onde o apóstolo Paulo foi, ele encontrou uma senhora chamada Lídia. Ela era uma comerciante, era uma pessoa da vida normal, que vendia coisas, comprava e vendia para sobreviver. E ali falou de Jesus para Lídia. Então a Lídia aceitou Jesus, conheceu as boas novas e começou a falar para as outras pessoas, para sua família, para os seus vizinhos, sobre essas boas novas. E essas boas novas, a Bíblia fala que trouxe um alvoroço naquela cidade. Filipos, eu tive a oportunidade de conhecer ali pessoalmente. Era uma cidade que era feita de pedra sobre pedra, era tudo de pedra. E essa cidade foi abalada pelo Evangelho, teve um alvoroço santo. E Gálio, ele mandou prender o apóstolo Paulo juntamente com Silas, e eles foram presos. Mas antes de serem presos, eles foram chicoteados, amarraram o corpo deles e arrastaram por toda aquela cidade. Além de serem chicoteados, arrastados, eles foram expostos à humildade, deixaram eles sem roupas. E no final da tarde, conduziram os dois para aquela pequena prisão que existia naquela pequena cidade de Filipos. O que aconteceu? Com tudo isso que aconteceu, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam tristes, estavam chorando, estavam murmurando: eu fui humilhado, me arrastaram, não aguento nem falar, não tem nenhum remédio aí para tirar dor de cabeça, nem febre, nada. Não. A Bíblia em Atos 16 e Atos 28 relata tudo o que aconteceu com eles. Eles estavam louvando a Deus, e não apenas louvando, a Bíblia fala que eles estavam glorificando a Deus. Não preciso nem falar o que acontece com a gente quando uma formiga pica o pé da gente, né?
Não. Imagine o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela cidade foi destruída por um terremoto. Hoje, se você for na pequena cidade de Filipos, existem duas cidades de Filipos. Aquela antiga da época do apóstolo Paulo e Silas, que foi destruída, e a Bíblia fala que as correntes, as cadeias, a cadeia foi destruída pelo terremoto. Hoje, existe apenas pedras, pequenas pedras. Existe o alicerce, aonde foi constituída a primeira igreja evangélica cristã da Europa, foi a pequena cidade de Filipe, que foi plantada a primeira igreja pelo apóstolo Paulo e Lídia, ali na cidade de Filipos. Depois de Filipe, eles foram para Roma, e em Roma, o apóstolo Paulo também foi preso. Se você for em Roma hoje, ou até mesmo pegar o Google Maps e digitar lá Coliseu, vai estar lá o Coliseu de Roma, famoso no mundo inteiro. Acima, do lado direito, tem os dois fóruns da cidade de Roma, que até hoje está lá, e no meio desses dois fóruns tem a pequena prisão de Marmiteia. Foi uma prisão construída, escavada a 3 metros de profundidade, em uma rocha bem calcária. No Brasil vamos comparar com aquela rocha pedra-sabão, mais ou menos isso, mas era um pouco mais duro porque era calcária. E eles escavaram ali a prisão onde o apóstolo Paulo foi preso, e ali também o apóstolo Pedro foi preso, na mesma prisão. Está lá os relatos históricos. Se você for lá, você pode ver os marcos na parede onde ele foi preso, onde tinha a corrente, aonde tinha uma coluna, que eles eram acorrentados nessa coluna também. Mas na primeira prisão de Paulo, ele ainda podia receber visitas uma vez por semana, ele podia sair uma vez por semana. Mas olha interessante, até alguns séculos atrás, essa pequena prisão de Marmiteia, para se entrar nela, era um buraco a 3 metros de altura. Tinha um buraco, tipo um buraco de bueiro, que os presos de alta periculosidade eram jogados lá dentro. Então não tinha escada. Hoje tem uma escada, você pode descer lá, tem lá a escada, você desce, tira foto. Mas naquela época não tinha escada, nem fotografia. E o apóstolo Paulo foi jogado ali, também o apóstolo Pedro depois. Mas foi nessa prisão que o apóstolo Paulo escreveu as conhecidas as cartas das prisões, né? Que ele escreveu ali primeiro Filipenses, depois Colossenses, aí por diante. Mas em Filipenses ele fala: alegrai-vos. Depois de ter passado por tudo isso, ele ainda escreve uma carta dizendo: queridos, amados irmãos, alegrai-vos no Senhor novamente, de todo o coração. Sejamos amorosos, varonilmente alegres, e que seja conhecida a vossa amabilidade de todas as pessoas, não apenas ao redor, mas aonde você chegar, porque perto está o Senhor. Hoje, se nós formos contextualizar o que Paulo escreveu na sua prisão, ali na primeira prisão em Roma, ele estava dizendo hoje: não tem medo desse coronavírus, dessa praga chinesa não tem medo não, meu filho, vai passar. Não se acomode. Você tem hoje muitos instrumentos para falar de Jesus. Você tem pelo menos 12 horas livre para falar de Jesus hoje. Vamos supor 8 horas. Pega esse dedo que Deus te deu, escreve aí uma mensagem, manda para os seus amigos, manda um vídeo falando de Jesus. Fala: ei, Jesus está vivo e está voltando. Perto está o Senhor, tanto hoje como naquela época. Hoje mais ainda, porque os dias estão sendo abreviados. Muitas coisas que estão acontecendo hoje está sendo preparado para a vinda dele. E cada dia que passa é um dia menos para ele vir. E a nossa alegria tem que estar nisso. E falando em nossa alegria, hoje a Junta de Missões Mundiais, ela tem mais de 211 missionários esparramados em mais de 80 países do mundo. E esses missionários todos, graças a Deus, estão com plena saúde. Graças a Deus ninguém pegou aquele tal de coronavírus aí. Estão firmes, estamos trabalhando. Ontem eu preguei 3 vezes. Hoje, essa sendo a primeira, à noite vai ter outra. Tem dia que são 3, 4 lives, né, que a gente faz ao vivo. Mas é para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda complementando, meus amados, mesmo estando preso, o apóstolo Paulo falou: tudo
posso naquele que me fortalece. Lá no Maranhão a gente fala, é doido, que negócio é esse? Né? O cara preso e ainda fala, tudo posso naquele que me fortalece. É porque a visão de mundo que o apóstolo Paulo estava tendo é uma visão celestial, uma visão que não é desse reino. Eu creio que a maioria dos missionários também tem essa mesma visão de mundo. Nosso reino não é aqui na terra, é passageiro. Uma vez chegou a perguntar para mim, mas pastor Henrique, você já mudou tantas vezes? Eu falei, tantas vezes, 18 vezes, viu? E todas as vezes, o que acontece? Começa tudo do zero de novo. Nós não temos endereço fixo. O nosso endereço são as ruas celestiais, sem número. Ali passa um rio de vida, que é Jesus. E lá nós vamos morar nas mansões celestiais para o resto da vida. É o que a Bíblia fala, e se a Bíblia fala, eu creio. A Bíblia não tem nenhuma profecia que não se cumpriu, a não ser algumas que faltam cumprir ainda. Eu vou refazer de novo essa frase. A maioria das profecias da Bíblia já foram cumpridas, meus amigos. Faltam apenas algumas. Somente durante a vida de Jesus, 101 profecias foram cumpridas. E o que falta se cumprir é bem menos do que aquelas 101 profecias. Perto está o Senhor. A nossa alegria não pode estar aqui nos cursos que você tem, nas formações, nos livros, nas músicas, nos instrumentos, nada. A nossa alegria tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Não em muitos outros Jesuses que tem por aí não. Em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus vivo, triuno, que vive entre nós. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a palavra de Deus fala que aonde está o Espírito, aí há alegria. Não se deixe abalar por circunstâncias momentâneas. Não se deixe abalar por crises passageiras. Os nossos maiores problemas são depressão, ansiedade e estresse. Esses três tormentos, esses três transtornos têm abalado a vida de muita gente. E aí as pessoas procuram refúgios em comida, procuram refúgios em bebidas, em drogas, em sexo, prostituição, mas não procuram refúgio no verdadeiro autor da vida. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitamente plenos. E quando nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré, essa plenitude do Espírito Santo, ela passa a habitar em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, ele começa a reinar. E aquilo que era dificuldade passa a ser bonança. Aquilo que era tristeza passa a ser alegria. Aquilo que era empecilho passa a ser portas abertas. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, não existe portas fechadas. No começo, quando veio essa quarentena, e eu confesso que eu pensei, meu pai, como que vai ser agora para nós levantarmos o sustento dos missionários? Nós estamos no Brasil por um tempo, agora um pouco mais estendido, mais longo, né? E como é que vai ser para a gente fazer a promoção nas igrejas, para levantar mais sustento, para levantar mantenedores? Como vai ser para os irmãos enviar a oferta da Junta de Missões Mundiais? Como vai ser para os irmãos para ofertar para a igreja? Não há nada impossível para Deus. Quando Moisés ele teve ali passando pelo Mar Vermelho, estava tudo fechado, era um mar enorme, e é muito grande se você for ver aquilo lá, e atrás estava chegando um grande exército, doido para matar os judeus, estava com as facas no dente, vamos falar assim, né? Tá, todos eles com seus cavalos, com as suas carruagens, com seus arcos, flechas, com as suas espadas, todos armados, e o povo de Deus estava acuado. Como se diz quando se vai caçar, a fera está acuada, é só chegar e abater. Mas para Deus nada é impossível. E Deus falou para Moisés: toca o seu cajado nas águas. E pela fé Moisés tocou o cajado nas águas, e eles puderam passar, todos, um a um, foram passando. Passou o primeiro, e tinha ali aquele mar com aquelas águas de um lado e do outro, como paredes. Mas o povo judeu foi passando, e cada um que passava deixava para trás as suas histórias, porque estava deixando um período de escravidão,
para um período de liberdade. A liberdade que somente Cristo Jesus nos dá. A palavra de Deus fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade que nós estamos procurando hoje, temos que passar primeiro por esse mar, e Deus é que vai à frente abrindo o mar, meus irmãos. De repente você está passando um problema que só você sabe. Pastor, você fala isso assim, mas você não sabe o problema que eu estou passando. E nem você sabe o que eu estou passando, meu filho. As lutas são para todos. Mas eu sei de uma coisa: eu sei quem está passando essa luta comigo. Se a situação que você está passando hoje parece impossível, meu pai me deixou, minha mulher me deixou, meu marido me deixou, meus filhos sumiram. Meu filho, Deus vai passar esse tempo contigo. Deixa Deus tomar conta da situação. Quando você colocar a situação na mão do Senhor, vai ficar mais leve. A palavra de Deus fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas se você for carregar esse jugo, esse fardo nas suas mãos, você não vai dar conta, meu filho. Tu é doido, não dá conta não. Eu sei o que eu estou falando também. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. E ele ainda fala assim para a gente: eis que eu estou contigo, meu irmão José, Maria, Antônio, Manuel, Raimundo. Eu estou com você. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa quarentena vai passar, essa dor vai passar, mas o que vai vir depois depende de você. A Bíblia fala que nós temos 2 caminhos a escolher: um caminho que a porta é larga, grande, enorme, muito aberta, existe situação para tudo, mas lá também tem aquele que vem matar, roubar e destruir, que é o grande inimigo de nossas almas, Satanás, o capeta, o capiroto. O bicho é saliente, mas ele já sabe que está derrotado, em nome de Jesus. Ele já sabe o destino dele, que é no inferno. Ele vai passar a eternidade dele no inferno, queimando. E todos aqueles que foram para a porta larga. Mas amados, se você escolher o caminho mais estreito, aí de repente está pensando: pastor é doido, quer que eu vou pelo mais? É o mais estreito mesmo, o mais difícil. Alguns tempos atrás, quando eu cantava o corinho, eu quero, bota quente aí, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quando eu cantava isso na igreja, eu queria sair correndo. Falei: tá, é doido? Vaso novo? Botar Deus para me quebrar? Não é comigo não. Estava na Albânia, dirigindo um carrão lá, eu, minha esposa, a tia Nádia, que é a missionária mais antiga lá, minha filha, e estava passando uma luta, dificuldade tremenda, uma situação que a gente tinha que tomar uma decisão, e me deu até calafrios na barriga ali, passei mal, e tocou essa música em português, incrivelmente em português, lá nos Cafundó, na Albânia. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, quebra minha vida, transforma, quebra tudo e faz de novo. Eu confesso que eu passei mal, não dei conta de cantar essa música, e deu foi difícil, mas aí eu tive que passar por essa música mesmo não querendo cantar ela, querendo controlar a situação com as minhas forças. Depois que passou tudo, nós ficamos um tempo fora da Albânia, voltamos de novo. Eu não queria vir para o Brasil de jeito nenhum. Esse era o quebrar de Deus em minha vida, era me trazer de volta para o Brasil naquela época, em 2011. E eu não queria de maneira alguma, mas as circunstâncias foram tantas que
a gente não tinha condições de tomar conta daquelas circunstâncias. Veio um problema, teve que ter um tratamento médico e tal, mas graças a Deus a minha filha teve um problema no ouvido, na audição, e ela tinha perdido praticamente boa parte da audição do seu ouvido direito. Mas com o tempo, quando viemos no Brasil, fez tratamento e Deus fez um milagre. Hoje ela já escuta 100% do ouvido. Isso é milagre. Humanamente, nenhum médico faz isso. A ciência não tem como fazer isso. Somente um milagre. Foi o que aconteceu. Deus fez um milagre no ouvido da minha filha. E ela escuta 100% hoje. Escutava 26% de um ouvido. Hoje escuta 100%. Quem fez? Foi o médico? Foi o pastor aqui? Foi o Henrique? Não. Foi Deus. Toda a honra, toda a glória para Ele. A Bíblia fala que nós somos trapo de imundícia. Então, meu amigo, minha amiga, nós somos isso, trapo de imundícia. Se quiser escandalizar, pode ficar escandalizado. Vai ler a Bíblia, que a Bíblia fala desse jeito. Nós não somos nada mais, nada menos do que isso. Mas, pela misericórdia e graças de Deus, Ele nos usa. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Ok? Voltando ao assunto da quebra de novo e faz de novo. Depois que passou todo esse assunto, esses 2 anos que a gente ficou no Brasil naquela época, voltamos para Albânia, depois de uma reunião com o pastor Alexandre Peixoto, uma abençoada reunião. Perguntou para a Manoela, quer voltar para Albânia? Ela, claro, é o que ela queria. A gente não ia voltar para Albânia com adolescente sem ela querer ir para Albânia, mas o que ela mais queria era voltar para Albânia. Tem o sangue, não sei para quem puxou esses filhos. Tudo querendo ser missionário, rapaz, que isso? Mas Deus tem que estar no controle, né? Tem tempo para tudo. E aí voltamos para Albânia. E então, depois que a gente voltou para Albânia, aconteceu muitas circunstâncias na Albânia. E em cada uma daquelas circunstâncias, a minha oração passou a ser a seguinte oração: Senhor, me faz de novo. Quebra esse vaso velho que não vale nada. Pode moer, pode passar, né? Quem gosta de garapa tem aquele triturador de cana, pode passar lá, tem nada não. Mas por que eu faço essa oração? Não que eu perdi medo, o medo continuou o mesmo em mim, mas o que aumentou foi a confiança. Eu sei quem nós somos em Cristo Jesus. Nós sabemos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de tirá-la entre alma e espírito, entre nervos e músculo. Nenhum açougueiro faz isso. Somente a espada de Deus faz isso. Queridos, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E você acha que eu vou ser doido de querer controlar minha vida e não fazer essa oração? Melhor é agradar a Deus do que a homens. Melhor é fazer a vontade de Deus do que ter um carro novo. Melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer as coisas que você pensa que vai ser melhor para você. Estava conversando com minha esposa um dia desse. Todo dia o que eu mais faço é conversar com minha mulher agora. E é bom, quarentena faz a gente criar um vocabulário enorme que não existia, agora passa a existir. E é muito bom. E às vezes a gente fica conversando, jogando conversa fora. Mas a melhor coisa que tem é deixar o nosso futuro nas mãos do Senhor. O casamento, o namoro, o noivado, os filhos, a escola, o futuro. Quanta gente que era para estar sendo uma coisa está sendo outra hoje. Quantos de vocês que estão nos escutando era para ser missionário e não estão sendo? Quantos de vocês eram para estar sendo uma profissão e não está sendo? E aí depois, eu sou triste, depressão, ansiedade. Por quê? Porque não obedece à vontade de Deus. A palavra de Deus, que é viva e eficaz e verdadeira, fala que Ele é imutável. A palavra imutável quer dizer, nunca vai mudar. Deus, Ele nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, ou seja, todas as coisas que já existiram veio por causa dele. Ele é o mesmo hoje, porque tudo que existe hoje tem a permissão dele, nem sempre é a direção dele, presta atenção, hein? Nem sempre é a direção de Deus, mas
tem a permissão de Deus. E Ele é o mesmo Deus do amanhã. Então, que Deus te abençoe. Eu vou bater um papo aqui agora com o Curumim. E vocês vão nos aguentar em mais 10 minutos, tá bom? Chamar aqui nosso querido amigo, homem de Deus, companheiro de caminhada, William Curumim. Eu chamo ele de Curuma, não sei porquê. Só morar perto começa a ficar mais íntimo, né? Muita gente chama de Curumas. Então tá bom. Eu não sei, vocês que estão nos ouvindo, a gente tem ainda alguns minutos. Você pode fazer alguma pergunta aí, enviar aí para o pessoal. Talvez dê tempo, mas enquanto você elabora e eu penso na sua pergunta... Quantos quilos engordei nessa quarentena? 3. Seja rápido. Eu queria só que ele compartilhasse aqui em poucas palavras o chamado missionário. Amém. Muito bom. Antes de eu aceitar Jesus, eu era um drogado lascado. Passei por 3 paradas cardíacas por causa das drogas. E a última, quase que eu vi o outro lado do mundo. Umas coisas assim, cósmicas, que a gente não pode entrar muito em detalhe. Mas eu vi o outro lado do mundo e Jesus me trouxe de volta. E aí, no dia 24 de março de 1987, eu aceitei Jesus. Peraí. No dia? 24 de março de 1987. Ah, sim. Você falou muito rápido aí. Até eu não entendi. 33 anos atrás, por aí. Acho que é isso. E ali, depois de 2 meses, eu assisti um filme chamado A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. E esse filme mudou completamente a minha visão de mundo. Eu tive um estudo na escola bíblica dominical, onde o pastor falava que nós éramos diamantes. E o diamante, ele geralmente fica no meio do carvão. Faz a pose bonita e vai fazer foto agora aqui. E o diamante fica no meio do carvão. Mas todo mundo é um diamante. E isso ficou na minha mente. Eu sou um diamante, nas mãos de Deus. E aí depois assisti o filme. E depois eu falei, nós vamos começar uma casa de recuperação para drogado aqui no Maranhão. E nós começamos ali, eu tinha 18 anos. Começamos a primeira casa de recuperação de drogado para o Maranhão. E ali conseguimos uma chácara emprestada com uma equipe que nós fomos formando. Não foi sozinho, foi uma equipe muito grande. Sim. E ali começamos, fizemos uma diretoria. Eu não podia entrar na diretoria porque era de menor. Só depois dos 21 anos que fui fazer parte da diretoria. Mas estávamos lá. E começamos a primeira casa de recuperação com 13 internos. E ali foram milagres que aconteceram. E desses internos, tinha algum que era conhecido, amigo seu que... A maioria. A maioria eram amigos, né? A maioria era da turma, da praça lá. E eles conheceram Jesus porque viram que o Henrique mudou. Foi Jesus que mudou. Saiu até no jornal quando eu aceitei Jesus, rapaz. Saiu. É um Deus de milagres, né? Só Jesus. E aí meu pai, quando leu aquele jornal assim, ficou impressionado também. Enfim, só uma coisa. Eu não sabia o que era chamado. Eu não sabia que Deus chamava as pessoas para trabalhar. Mas com 2 meses eu já estava ali, começando a primeira casa de recuperação de drogado do Maranhão. E depois, quando eu vi uma palavra, na época da Valnice Milhome, faz tempo, ela falando sobre chamado e vocação, eu falei, então eu tenho isso. Eu já era missionário, mas não sabia que era missionário. Sim. Mas era um chamado, Deus chama. Teologicamente eu não sabia que era um missionário, nem era chamado, mas já estava sendo missionário. Então, o chamado missionário vem de Deus. E nós temos que obedecer o chamado missionário. Teve algum anjo que apareceu? Nem você? Demônio. Tem uma pergunta aqui. Eita. Ricardo Máximo, pode falar. Ricardo. Como foi sua experiência com Deus na primeira pessoa da Albânia, ao se render a Jesus Cristo através do testemunho? Para quem não está ouvindo, a pergunta foi: como foi a experiência dele com a primeira pessoa na Albânia que se rendeu a Cristo? A primeira pessoa que aceitou Jesus na Albânia comigo era sobrinho da Maria, que foi a primeira família que aceitou Jesus. Era o Edson Coletzi. Ele sempre jogava pedra, né? Vai rápido aí pra gente. Passava em outro, espera, vamos embora. Não, eu vou rápido. Bota o tempo aí pra mim, pelo amor de Deus, viu? Bota o tempo aí. Aí o Edson jogava pedra nas reuniões, era uma benção, né? Um adolescente. Aí um dia eu fui tomar um café com ele tomou um Guaraná, eu fui tomar um café. E eu falei de Jesus para ele. E eu falei para ele que, olha, Jesus te ama, independente do que aconteceu na família dele. Aconteceu algumas coisas trágicas na família dele, orei. E ele aceitou Jesus.
E ali começamos a fazer o discipulado, foi batizado. Hoje ele é quem ministra o louvor na igreja. Aos 17 anos ele escreveu a Bíblia inteira à mão. Essa Bíblia está lá no escritório da Junta de Missões Mundiais. Então, o segredo, meus amados, é falar de Jesus, não guardar ele para a gente. Essa foi a primeira experiência. Agora teve muito tipo de experiências interessantes também, né? Já corri de gente lá, botaram para correr. Mas estamos lá. Mas que bênção, né? Eu acho que o nosso tempo está esgotando aqui, Henrique. Se não tem mais alguma outra pergunta, eu queria que você deixasse as considerações finais aí, tanto para esta igreja, ou de repente, ou porventura já vimos que tem outras pessoas de outras igrejas nos ouvindo. Algumas considerações para o crente, para o cristão, para as igrejas. Eu vou falar um pouco, parafraseando o apóstolo Paulo. E ele, em Romanos, ele fala, acho que é Romanos, fala tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos vivendo hoje dias de um evangelho muito barato, dias de evangelho muito enlatado, dias de um evangelho muito delivery, e estamos esquecendo de viver esse evangelho próprio, pessoalmente. Nós vivemos mais por aquilo que nós estamos ouvindo do que aquilo que nós temos vivido. Então, meus amados, tudo que existe, se há algum louvor, se alguma virtude, alguma boa palavra de santificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E não espere apenas viver da experiência dos outros, mas busque a Deus, leia a Bíblia, eu recomendo, por exemplo, leia João, o livro de João inteiro, depois Romanos umas 10 vezes, umas 50 vezes, aí para a gente começar a entender o que é o Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, obrigado, gente. A gente ficaria aqui horas fazendo perguntas para o pastor Henrique, mas esse tempo está chegando ao final, vamos continuar aí a programação. Mas lembrando um pouco disso do final do que ele disse aqui para nós, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi de um pastor, porque geralmente nós pregamos muito e a gente muitas vezes usa ilustrações compartilhando o testemunho de outras pessoas. Mas eu me lembro desse pastor, ele falando assim: viva você para Cristo de uma forma que você possa compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Porque é bem mais relevante a gente compartilhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida do que o que Ele está fazendo, não que não seja, mas do que o que Ele está fazendo na vida dos outros. Então, quando nós temos esta vida no altar de Cristo, Ele faz coisas maravilhosas, magníficas em nós. Amém. E através de nós na vida de outras pessoas. E é isso que nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Viva de forma que você possa compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus abençoe e muito obrigado.